A paz do Senhor Jesus a todos. Abra sua Bíblia comigo no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 9. Aguardo você. O versículo 1 nos diz assim, queridos: Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Eu não sei se você sabe, mas naquela época, o templo era aberto 3 vezes ao dia. Às 9 horas da manhã, ao meio-dia e às 15 horas. Então, todo judeu religioso ele tinha que ir num desses 3 horários para orar ao Senhor. Pedro e João, naquela altura do campeonato, cheios do Espírito Santo, resolveram ir às 15 horas da tarde para orarem ao Senhor como bons judeus que eram. No versículo 2 diz assim: Era levado um homem coxo de nascença, o qual também diariamente era posto à porta do templo Formosa para pedir esmolas. Aqui entra uma terceira personagem que Lucas, o escritor do livro de Atos, diga-se de passagem, muito detalhista nos seus escritos, e isso enriquece toda e qualquer história. Diz que esse homem era colocado, ele não tinha condições de ir, então ele era colocado ali nas escadarias, na parte de baixo, que dava acesso ao templo, todos os dias. E ele ia ali para pedir esmola, nada mais. Aquele homem, ele era impedido por força de lei, a lei de Moisés, de entrar no templo. Ele era amaldiçoado, algo como impuro, né? Por estar naquela condição física, ele era impedido de estar na presença de Deus, de ter comunhão com os irmãos dentro do templo. Enquanto lá dentro havia espaço para 2 classes de pessoas, isso mesmo. Havia a ala do povão e havia a ala dos religiosos, dos fariseus, dos mestres das leis, ou da lei, melhor dizendo. Eles oravam separados do povão, então já havia uma separação lá dentro. Quem dirá esse homem? Ele nunca tinha entrado no templo e jamais entraria se fosse pela lei de Moisés. Então essa era a condição dessa terceira personagem, desse coxo. Aqui no versículo 3, olha que interessante, nos diz assim: Vendo ele a Pedro, ou seja, eles perceberam que Pedro e João estavam entrando, subindo as escadarias, iam entrar no templo, implorava-lhe que desse uma esmola. Ele pediu a Pedro e João, implorando, né, que desse um dinheirinho para ele, né, uma esmola, como todo mundo fazia, né, me dá uma esmola aí e tal. Era costume, as pessoas também passavam por ali, nem olhavam para a cara dele, davam a esmola e iam para dentro do templo, faziam suas orações e iam embora. No versículo 4, Pedro, fitando-o, do original grego diz que fixou os olhos naquele homem, né? Então vamos seguir aqui o texto. Pedro, fitando-o juntamente com João, acho engraçado aqui, vou fazer um parênteses, Pedro e João sempre juntos, né? Eles eram totalmente opostos. Pedro era uma pessoa muito prática e dura, João já era uma pessoa mais sonhadora, mais tranquila, meus filhinhos, meus amados, a forma de tratamento, mas sempre juntos, né? Desde o chamado até a ascensão de Jesus aos céus e agora como apóstolos juntos, vivendo essa história. Isso é importante. Unidade, né? Pedro, porém, lhe disse. Quando Pedro olha para aquele homem, e não era um olhar qualquer, aquele olhar foi dado a Pedro pelo Espírito Santo. Como que você olha as pessoas que estão do lado de fora, que não têm Jesus, que não têm acesso ao Senhor, que estão sofrendo, que perderam a sua dignidade, que estão doentes? Qual é o seu olhar? Pois bem, aqui, Pedro, porém, lhe disse: Não possuo nem prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. O Espírito Santo fez um raio-x naquele homem através dos olhos de Pedro. E com certeza disse ao coração de Pedro: esse homem, ele não precisa de esmola. Ele precisa de algo que resolva a sua vida, que mude a sua história. Ele precisa de uma cura
física, uma cura na alma, uma cura interior. Ele precisa que a sua história seja reescrita. Ele precisa ter comunhão com Deus. E a sua situação o impede. E então, no versículo de número 7 diz assim: tomando-o pela mão direita, o levantou e imediatamente os seus pés e os tornozelos se firmaram, de um salto pôs-se em pé e passou a andar, e entrou com eles no templo saltando e louvando a Deus. Pedro toma a atitude, primeiro, de proferir ali, em nome de Jesus, o Nazareno, anda. E na sequência estendeu a mão, como se estivesse transferindo aquela unção, aquele poder do Espírito Santo que estava sobre si, para a vida daquele homem. Olha que maravilha, queridos. Qual é a sua disposição? Eu sei que você tem a liberdade hoje de entrar na presença do Senhor, de ir à igreja, de cultuar. Mas quantas pessoas estão impossibilitadas por N situações e motivos? Não vão à igreja, não têm acesso ao Senhor, não têm comunhão com o nosso Deus, e você o tem. Quantas pessoas estão do lado de fora? E quando eu digo do lado de fora, é fora do seu convívio, fora do seu raio de ação, fora da sua visão, estão desfocadas. Mas o Senhor quer dar para você, quer dar para todos nós, uma visão diferenciada. Nós temos que olhar de dentro para fora. Quantas pessoas estão sofrendo que você conhece? E o Espírito Santo quer usar a mim, quer usar a você, onde quer que nós estejamos. Eu não sei os ambientes que você frequenta, mas eu sei que Deus quer te usar. Muito mais do que abençoar financeiramente. Hoje nós estamos vivendo a pandemia e nós achamos que doar sacolões, pagar uma conta, fazer uma compra é o suficiente. Não, mas as pessoas, elas precisam de muito mais do que isso. Elas precisam de Jesus. Elas precisam experimentar o poder de Jesus na vida delas. Porque a cura que veio através de Pedro na ação do Espírito Santo mudou toda a perspectiva de vida daquele homem. Imagine agora, casado, trabalhando, frequentando o templo, mudou tudo na vida daquele homem. Quem tem Jesus, tem tudo. Quem não tem Jesus, não tem nada. Queridos, não seja apenas um religioso. O religioso, ele entra no templo e faz a sua oração de forma mecânica, chega com a listinha diante do Senhor: eu preciso disso, eu preciso daquilo, a minha mulher precisa disso, meu filho precisa daquilo outro. Você já tem tudo. Você tem Jesus. Aquele homem não tinha Jesus. Quantas pessoas você conhece que não tem Jesus? Faça como Pedro. Faça como João. Eu não tenho prata, eu não tenho ouro, eu não tenho real, eu não tenho dólar, mas o que eu tenho eu te dou. O Senhor Jesus. O Senhor quer te usar, querido. O Senhor quer nos usar. O Senhor quer usar a igreja nesses dias tão difíceis. Não como meros religiosos, como crentes nominais, mas como crentes fiéis, cheios do Espírito Santo. Sabe para que tudo isso no frigir dos ovos aqui? É para acontecer o que nos diz aqui o verso 9. Viu todo o povo a andar e a louvar a Deus, para que o nome de Deus seja glorificado. Amém? Que Deus te abençoe, que você seja usado poderosamente pelo Espírito Santo de Deus, que a sua visão seja uma visão diferenciada, que você olhe de dentro para fora, que você tire o olhar do seu umbigo e tenha uma cosmovisão aberta, lembrando que milhares de milhões ainda não conhecem o Senhor Jesus.
e que você, servo do Deus Altíssimo, é um homem e uma mulher cheios do Espírito Santo. Amém? Um forte abraço a todos. Tenham um bom dia.